seguinte, o tema que eu tenho que trabalhar hoje é discipulado na prática, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 4, e eu quero, nesse tempo que me resta, falar um pouquinho sobre essa trajetória de formar pessoas parecidas com Cristo. O nosso caminho até o momento foi, nós entendemos como que Jesus formou os 12, trabalhando com princípios, mas hoje eu quero mostrar para vocês o caminho de um discipulador. Talvez um dos grandes discipuladores que a Bíblia nos traz é um homem que, vocês sabem quem discipulou Paulo? Quem discipulou Paulo, alguém sabe? Barnabé. Teve Ananias antes. Poucos conhecem Barnabé, e poucos conhecem a história de Barnabé. Barnabé foi o cara que transformou um homem sanguíneo, um homem turrão, um cara que era mas era temido pelos cristãos, e o maior expoente da história do Evangelho. Esse cara se chamou Barnabé. E qual que é o meu objetivo hoje? Eu vou ser um contador de histórias, eu vou aplicar no final, eu vou contar todo esse processo de formação de Paulo, através de um instrumento de Deus chamado Barnabé. Barnabé, quem foi Barnabé? Barnabé, Atos capítulo 4 diz mais ou menos um pouquinho do perfil de Barnabé. Atos 4:36 diz o seguinte: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. O que ele fez? Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Primeira coisa que a gente descobre a respeito de Barnabé é que Barnabé não era o nome dele, Barnabé era apelido. Qual era o nome dele? José. Por que os discípulos chamaram José de Barnabé? Por causa do perfil dele. É em aramaico filho, Nab é em aramaico encorajamento, consolação. Nab é da mesma raiz etimológica de Espírito Santo. Quem é o José? Os discípulos falavam assim: o José é aquele cara que parece com o Espírito Santo, é aquele cara encorajador, é aquele cara gente boa. E quem foi esse José? Foi esse cara chamado Barnabé, que era generoso demais. Ele era de Chipre, e do grego é Kipros, que é uma terra, cobre em grego. Era uma terra riquíssima, ou seja, de alguma forma, essa terra que José, que era o Barnabé, vendeu e deixou para aplicar na obra de Deus, rendeu bastante recurso. Ele era um homem extremamente generoso. Ele pegou a propriedade dele e deu para os apóstolos, falando: façam a obra de Deus. Foi o que José falou, foi o que Barnabé falou. Ou seja, Paulo era esse cara gente boa, Barnabé era esse cara gente boa, que onde chegava encorajava pessoas, amava pessoas, botava as pessoas para o alto. Você conhece alguém assim? Eu conheço alguns. E é tão bom estar do lado de um Barnabé, né? É bom demais. E quem era o apóstolo Paulo? Paulo era o oposto de Barnabé. Paulo era um perseguidor da igreja. A gente conhece a história de Paulo. Paulo perseguia a igreja em nome de uma sã doutrina. Paulo perseguia a igreja, Paulo matava cristãos. Na verdade, o texto fala que ele não só matava cristãos, mas tem um momento do texto bíblico que enquanto as pessoas apedrejavam Estevão, que era um discípulo de Jesus, apedrejavam para matá-lo, ele foi morto a pedrada, por apedrejamento. O povo que apedrejava deixou os seus casacos, as suas roupas no pé de Paulo. Ou seja, Paulo consentiu na morte de Estevão. Paulo estava lá, nesse lugar de luta mesmo. É um troço difícil. Paulo era uma pessoa difícil de lidar, e cheio de convicções. E um dia ele estava indo para Damasco, e essa foi a conversão dele, para perseguir os cristãos. E no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele. Ele cai do cavalo, literalmente. Jesus vem, e a palavra de Jesus é: Paulo, por que você está me perseguindo? Quem é você? E ele fica cego.
Os servos não vêm, mas ele não, os servos que estavam com Paulo, mas levam ele para Damasco. Lá ele é levado para Ananias. Ananias ora por ele. Ananias apresenta o evangelho para ele. Ele diz sim para Jesus. Você pensa num perseguidor da igreja, gente, num homem que matava, teve um encontro com Deus. Ele disse sim para Jesus. Ananias ora e as escamas dos olhos que o deixavam cego são tiradas do olho de Paulo, e Paulo volta a ver, e ele fica, e diz o texto que ele começou a pregar o evangelho ali mesmo em Damasco, até ao ponto que Paulo vai em direção à igreja de Jerusalém. Gente, hoje eu vou contar um monte de história, vocês vão conhecer hoje as fofocas de bastidores de Paulo e Barnabé, se preparem. Então assim, hoje vai ser assim, ok. Paulo estava indo em direção a Jerusalém, e ele ia visitar a igreja de Jerusalém, que era a igreja onde Tiago, irmão de Jesus, era pastor. Quando ele chega em Jerusalém, você pensa, a fama de Paulo já tinha corrido por tudo quanto é lugar, ele era um recém-convertido. Quando ele chega na igreja de Jerusalém, você pensa, Paulo entrando na igreja de Jerusalém. Os caras tinham medo de Paulo, absurdo. E se até provar que focinho de porco não é tomada, ou seja, que Paulo tinha se convertido de verdade, Paulo podia estar dando um golpe. Preste atenção no processo de introdução de Paulo à igreja, e como que Barnabé foi importante no discipulado, informar quem Paulo foi. Agora eu peço para que você já vá lá um pouquinho mais para frente, Atos capítulo 9, no versículo 26, a gente vai ver Paulo chegando pela primeira vez na igreja de Jerusalém, e pensa num culto ruim de estar presente, que imagina o assassino dos crentes entrando para prestar culto junto. Os caras ficaram cheios de medo. Atos 9, versículo 26 diz o seguinte: quando chegou a Jerusalém, Paulo chegou a Jerusalém, tentou reunir seus discípulos, mas todos estavam com medo dele. Todo mundo, será que esse cara está vindo para cá para matar a gente? Não acreditando que fosse realmente um discípulo. Não é possível. Então, olha quem aparece em cena: o Zé, chamado de Barnabé. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Olha que história. Paulo chega na igreja de Jerusalém e todo mundo tem medo dele, e esse medo faz com que ninguém se aproxime do cara. Paulo era novo convertido, ele precisava de amor, de afeto, de ser discipulado, de ser cuidado, para se parecer com Jesus. É para isso que o discipulado serve, são as relações. Só o único cara que encarou isso foi Barnabé. Barnabé chamou Paulo para comer um churrasco. Vamos comer um churrasco comigo, Paulo? Vamos. Me conta, é verdade esse negócio? Como é que foi sua conversão? Olha, estava indo Barnabé no caminho de Damasco, Jesus apareceu, meu Deus do céu, me conta essa história. Não foi, meus olhos ficaram cegos, e eu fui a Ananias, ele orou por mim. Paulo, os apóstolos precisam saber essa história. Diz o texto que nós acabamos de ler, que Barnabé leva Paulo aos apóstolos, leva Paulo à igreja apostólica e fala: pode contar, Paulo. O que Barnabé estava fazendo? Barnabé estava inserindo o novo convertido no seio da igreja. Barnabé estava amando aquele cara, Barnabé já estava sonhando com ele. Só que, diz o texto bíblico assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém. Ou seja, depois que Barnabé inseriu ele na igreja, Paulo já estava se sentindo à vontade em casa, andava com liberdade em Jerusalém e pregava corajosamente em nome do Senhor. Mas só que todo novo convertido tem seus quiprocó, tem seus arranca-rabo. Todo novo convertido tem seus carrapichos para tirar. E olha o que Paulo faz, naquele ímpeto sempre muito sanguíneo, Paulo sanguíneo demais. Olha o que diz o próximo versículo: o apóstolo Paulo falava e discutia com os judeus de fala grega.
e esses tentaram matá-lo. O apóstolo Paulo, querendo pregar o evangelho, porque tinha feito isso inclusive em Damasco, mas ele querendo pregar o evangelho e tal, naquele ímpeto de pregar, não teve tino, não teve trato, não sabia que o que ensinava era o amor, não era a paulada. E ele foi para dentro da sinagoga e meteu a boca no trombone, e os caras queriam pegar ele, queriam matar não só ele, mas como colocou a igreja de Jerusalém em perigo, em risco. E aí Pedro, que era o líder da igreja, fez uma coisa que talvez não poderia fazer, sabe? Ele comprou uma passagem de Paulo, falando assim: ó, nós queremos dar um presente para você, Paulo. Aqui, ó, uma passagem para você voltar para a tua terra e nunca mais voltar para cá. E deu uma passagem para Paulo, e botou ele para Tarso, ou seja, botou o novo convertido para fora. Diz o texto que ele ficou em Tarso, Paulo ficou em Tarso 5 anos sozinho, 5 anos sozinho, e lá ele não produziu nada. A gente sabe que a história de Paulo começa mal, mas quem se tornou Paulo? Quem se tornou Paulo? Paulo se tornou o cristão de maior resultado que nós temos no Novo Testamento, um dos grandes implantadores de igreja que nós temos. E se não fosse Paulo, nós não teríamos o evangelho traduzido para a nossa cosmovisão. A teologia de Paulo, a teologia cristã é a teologia de Paulo, basicamente. A gente está falando de um dos maiores expoentes do evangelho, Paulo, esse aqui que a gente está falando. Mas por que ele foi isso tudo? Por quê? Será que por causa da sua inteligência, que era um homem extremamente inteligente? Será que é por causa da sua influência, que era extremamente influente, não só apenas os judeus, mas os gregos também? Será que por causa da sua capacidade de falar várias línguas? Olha, gente, hoje não dá para falar de Paulo, gente, sem antes falar desse cara que a gente começou a falar aqui no texto, sem antes falar sobre Barnabé. E hoje eu queria trazer sobre o discipulado na prática, sabe? E mais especificamente falar sobre esse discipulado na prática, sob a perspectiva de como Barnabé foi usado por Deus para transformar um assassino de cristãos, que foi o apóstolo Paulo, num dos homens mais influentes do cristianismo na história. Esse é o recorte, é a forma que eu quero acessar a história. O apóstolo Paulo saiu de Jerusalém desacreditado. Pedro pagou lá, a igreja apostólica pagou e falou assim: volta para Tarso e não atrapalha mais a gente. Foi Paulo para Tarso. Chegando em Tarso, esses 5 anos que Paulo ficou em Tarso, nesses 5 anos algo aconteceu de incrível em Jerusalém. O evangelho começou a se espalhar, até por causa da perseguição ele começou a se espalhar e chegou em lugar onde o evangelho nunca tinha ido. Mais especificamente estou falando de Antioquia. Antioquia foi esse lugar da igreja gentílica. O que é uma igreja gentílica? A igreja que não é feita de judeus. Nesse lugar da igreja gentílica, Antioquia recebeu o evangelho com tanto carinho, com tanto amor, e o Espírito Santo começou a fazer coisas extraordinárias, um avivamento em Antioquia. Eu falei semana passada, 5.000 pessoas a igreja de Antioquia teve. Não, eu fui atrás, 50.000 pessoas. Você imagina uma igreja de 50.000 pessoas, sem microfone, sem estrutura nenhuma. Você imagina, o que estava acontecendo em Antioquia era um troço de louco. Só que o evangelho que era para os judeus, até onde eles tinham entendido, começou a ir para fora dos arraiais dos judeus. Quem que a gente vai mandar para pastorear a igreja de Antioquia, para conciliar uma nova teologia? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque a teologia era feita para o evangelho ser para os judeus. Agora o evangelho começou a ir para todo mundo. Quem que era o pastor que ia pegar essa bucha? Porque isso não tinha em nenhum livro. Quem que é um cara que consegue conciliar outra cultura, sem quebrar o que já tem, sem negociar princípios? Sabe quem foi esse cara que foi enviado para Antioquia? Barnabé, o Zé. Barnabé foi enviado para Antioquia. E o que diz o texto bíblico? Que Barnabé chega em Antioquia e começa a fazer o que ele sabe fazer: nabear. O que é nabear? É encorajar, amar, impulsionar pessoas, promover pessoas. Esse era Barnabé. E diz o texto que a igreja começou a crescer e bombar. A igreja bombou em Antioquia, se espalhou. Só que Barnabé não se esqueceu daquele que ele começou a discipular, o nome dele Paulo, aquele que foi enviado, ficou 5 anos fora em Tarso, desacreditado. Barnabé sai de Antioquia e vai buscar Paulo. Eu falei isso semana passada. Barnabé sai de Antioquia e vai buscar Paulo, chega lá e fala assim: Paulo, eu
acredito no que Deus tem para a tua vida, vem pastorear comigo em Antioquia. Barnabé traz Paulo, e ele traz de Tarso para Antioquia Paulo, e fica 1 ano discipulando Paulo, 1 ano acompanhando o cara, dizendo assim: Paulo, tu viu o que tu fez de errado lá em Jerusalém? Não é na pancada, cara, que você vai conseguir as coisas, é no amor. O amor que constrói, só o amor ensina, é o amor que constrange, não é por força nem por violência, Paulo, mas é pelo amor. Sabe o que Barnabé está ensinando? Inclusive para muita gente aqui, gente, não basta falar o que é certo, não basta ter o conteúdo certo, tem a hora de falar e o como falar. Paulo, do jeito que ele estava, mesmo tendo toda a erudição, todo o conteúdo e todo o amor por Jesus, só quebrou a igreja, porque não sabia falar. Quanta gente que está aqui hoje, que sabe muito teologia, que é apaixonada por Senhor, mas não consegue romper no ministério, porque não conseguiu se refazer em relação à forma de falar. Pastorear, gente, muitas vezes é engolir sapo. Pastorear é ganhar o coração. Não tem como pastorear sem ter o coração. Pastorear é ganhar o coração, para a partir daí, tendo o coração ganho, você trazer a verdade, sabendo que é o amor que constrange. Quantas vezes eu estou observando coisa com pessoas, e pessoas que eu tenho discipulado, que eu ainda não ganhei a intimidade necessária com aquela pessoa para falar, e para chegar e pum, cravar. Sabe o que eu faço? Eu ganho o coração antes. Mas pastor, vai continuar fazendo errado? Não é fazer errado, mas o que adianta eu falar a verdade e matar o cara? Eu vou caminhar um pouquinho mais. Daqui a pouco, fulano, o que você acha de refazer por aqui? Refaz isso aqui. Cara, tua postura não está legal da forma como você está falando, não. Está muito firme, está muito forte. Calma, tem hora para tudo, há tempo para todas as coisas. Quantas vezes, eu já preguei sobre isso aqui nessa temporada aqui de discipulado, quantas vezes nós, em nome da verdade, matamos as pessoas. Somos verdadicidas. O Barnabé chegou para Paulo e falou assim: cara, se tu não mudar teu jeito, cara, você tem tudo, Paulo, para arrebentar a boca do Barnabé. Você entende que eu te amo? Eu te amo, cara. Você tem tudo para arrebentar, cara, então confia em mim, eu não quero teu mal, cara, mas tu precisa aprender a falar com as pessoas. Tu precisa aprender isso. Discipular é saber discernir o tempo, então. Tem hora que é hora de calar, tem hora que é hora de ir um pouquinho mais. Tem que discernir tempo, tem que apertar e de vez em quando abraçar. Não tem jeito. Se a gente quer criar influência com alguém, minha mãe já me ensinou, tem que comer 1 quilo de sal com a pessoa. Então como 1 quilo de sal. E não se come 1 quilo de sal rápido, gente. Não se come. Não se come. Eu tenho discipulado os líderes de rede da nossa igreja, já tem 6, 7 anos que eu discipulo os líderes de rede. Nossa ideia é no início. Hoje eu falo algumas coisas. Hoje eu já falo até demais, né? Mas são meus amigos. São meus amigos. Discipulado, a amizade vem antes da verdade. Sabe, vem antes. Só se forjam pessoas em afeto. Sem afeto não forja. Barnabé não só construiu uma relação com Paulo, como acreditou no cara. Você acha que as pessoas... Paulo estava queimado, na comunidade apostólica queimado, na comunidade, no evangelho Paulo estava queimado, e estava queimado entre os gregos também, os judaizantes, né? os judeus, né? Que eram aqueles que... Paulo era judeu e perseguia os cristãos, então ele era queimado no grupo que ele estava antes e no grupo que ele entrou. Ele estava queimado em tudo quanto é lugar. Barnabé foi lá e não desistiu do cara, ganhou o coração do Paulo, e como consequência disso, depois ele foi refazendo, inclusive, a forma dele agir, a forma dele fazer. É o Espírito Santo, gente, que convence do pecado, da justiça e do juízo, não é a tua verdade, não. O que nós somos? Nós somos apenas o canal para viabilizarmos o Espírito de fluir. E quando Paulo aprende isso, quando Paulo aprende a discernir o seu temperamento, como ele faz, ele começa o quê? A protagonizar no reino de Deus, a ganhar muitos para Jesus, e começa a voar. E aí a história de Paulo e Barnabé avançam. Os dois estão pregando para os não judeus. O apóstolo Paulo e Barnabé liderando Paulo, eles começam a fazer as viagens missionárias. E aí, às vezes, missionários, eles começam a ver coisas grandes no Senhor. Os não-judeus começam a dizer sim para o Evangelho, e muita gente começou a aceitar Jesus. Daí sabe o que começou a acontecer?
esses não crentes começaram a receber o Espírito Santo, os não judeus começaram a receber o Espírito Santo, e isso incomodou a comunidade dos apóstolos. Lembra que eu falei no início da mensagem? Que o evangelho no início eles pensavam que era só para os judeus. Aí sabe o que acontece? A igreja de Jerusalém manda chamar Paulo e Barnabé para um concílio. O nome desse concílio foi chamado Concílio Apostólico. O Concílio Apostólico teve uma pauta. Qual foi a pauta do Concílio Apostólico? A pauta foi: será que o evangelho não é para as outras pessoas também ou só para os judeus? Agora você imagina, Paulo e Barnabé dando a vida em Antioquia, dando a vida para os não judeus, vendo Deus fazer coisa maravilhosa. Eles param a vida deles para ir em direção a Jerusalém, para discutir com os caras se podiam ou não continuar fazendo o que eles já estavam vendo que Deus estava fazendo de top. Imagina o coração de Paulo. Paulo falava assim, fala para o Barnabé assim: eu vou pegar Pedro quando ele chegar lá, tu vai ver. Pô, meu irmão, os caras não estão aqui, estão lá bem bom em Jerusalém. A gente aqui, meu irmão, passando por perigo de morte, viajando por tudo. Agora eles vão dizer que a gente não pode. Barnabé falou para Paulo assim: Paulo, segura tua onda. Segura tua onda. Tu não vai pegar ninguém quando chegar lá não. Eu vou falar. Você vai ficar quietinho. E foi isso que aconteceu. Presta atenção. O discipulador, ele consegue discernir o tempo do seu discípulo, protegê-lo, para que no momento certo ele possa fazer o cara voar. Olha que coisa interessante. Barnabé é muito esperto. Sabe o que aconteceu? Barnabé chegou lá, defendeu o que está acontecendo. Barnabé, isso, o texto de Atos fala sobre esse momento. Leiam o livro de Atos, vocês vão ver. Barnabé defende sua tese, mostra com dados o que está acontecendo. Olha, está acontecendo isso, nós fomos em tal lugar e Deus fez isso, nós fomos em tal lugar e Deus fez isso. E Paulo ali, né? No final, quando Barnabé chegou e amoleceu o coração da rapaziada, aí Barnabé falou assim: Paulo, agora só fala para eles, pô, da onde vem isso? Mostra que isso também é Deus que está montando isso tudo. Inclusive tem base bíblica para isso tudo. Daí Paulo veio e fez um fechamento teológico. Mas a coisa já estava ganha, já estava ajustada. Olha que coisa interessante isso aqui, gente. Barnabé preserva o seu discípulo. Ele está ensinando muito para a gente aqui. Presta atenção, preserva o seu discípulo, para que o potencial do discípulo exploda na hora certa. Gente, um bom discipulador, ele protege seu discípulo e sabe discernir os tempos para protagonizar o seu discipulado, o seu discípulo. E agora a história continua. Chegou uma hora que Paulo está voando e eles saem de lá com a consciência. Inclusive a igreja apostólica falou assim: olha, tudo certo, vamos pregar para os gentios, só não se esqueçam dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Vocês lembram disso? Que a igreja apostólica falou? Agora volta e prega para tudo quanto é lugar. E eles começam a ir, Deus começa a fazer coisas incríveis. Chegou uma hora que Paulo está voando. E daí sabe o que Barnabé faz? Barnabé é demais, né? É impressionante, como a gente precisa aprender com Barnabé. Barnabé vê Paulo voando e ele fala assim: você está vendo que eu sou o líder? Barnabé falando: olha, você está vendo? Eu estou liderando de quê? Mas eu vejo, Paulo, que você está voando muito mais que eu. Barnabé pega a liderança da missão e entrega na mão de Paulo. E agora quem coordena as ações é Paulo. Olha o tamanho de humildade desse cara. Barnabé está falando assim: não importa o título, não importa o que eu sou, o que importa é que o reino de Deus avance. E eu estou vendo que o vento sopra onde quer, e são assim que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda. O grande discipulador Barnabé, esse homem incrível, é alguém que entende que o sonho de um discipulado, de um discípulo, é mais importante que o seu próprio. Que o seu próprio sonho do discipulador é inclusive fazer um discípulo melhor que ele. Diz o texto bíblico que as viagens começam assim: Barnabé e Paulo, está escrito lá, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Mas chega um determinado momento, na conversão de Paulo Sérgio, que troca, vira Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Paulo atinge, Paulo assume a dianteira. Quem que assumiu a dianteira? Aquele que era discípulo daquele que ficou atrás. Não tem problema, zero de problema em relação a isso. Mas Paulo está lá com a sua personalidade, sanguíneo, turrão, essa coisa toda. É Paulo.
E uma das suas viagens, Paulo e Barnabé foram fazer uma viagem missionária, chegaram lá na rodoviária por minha conta, tá, gente? Chegaram na rodoviária e estava lá, Paulo e Barnabé. Daqui a pouco, quem chega na rodoviária? João Marco. Sabe o que é João Marco? Sobrinho de Barnabé. Sabe o que é João Marco? João Marco foi aquele que roeu a corda em uma das viagens missionárias que eles tiveram. Eles tiveram uma perseguição ferrenha. João Marco roeu a corda, foi embora, não aguentou. Nutella para o Paulo. Nutella. Quando Paulo viu João Marco, não tem água aqui ainda. Obrigado, querido. Mas tá bom. Quando Paulo viu João Marcos, entrando na rodoviária, Paulo virou para Barnabé e falou assim: com João Marcos eu não vou. Treta, meu irmão. Estou falando, ok. Treta. Com João Marcos eu não vou. Barnabé chegou e falou assim: mas como assim que eu não vou? Como que você não vai, cara? Ele errou uma vez. Aí Barnabé deve ter falado assim: Paulo, não falou assim, quem falou assim foi Paulo, né? Ele fala sanguíneo. Barnabé falou: meu querido Paulo, quem não te conhece que te compre. Tu não lembra que tu fez um monte de besteira lá em Jerusalém, cara? Eu não fui atrás de você lá em Tarso, cara? Eu não te dei uma nova oportunidade, cara? Agora com o meu sobrinho que está aqui, a gente conhece, ele é um jovem, Paulo, ele é um jovem, como você um dia foi, e eu fui lá e cuidei de você. Sabe o que Paulo fez? Tu escolhe, Barnabé, ou ele ou eu. Chapa quente, parceiro. Sabe o que aconteceu? Ali Paulo e Barnabé se dividiram. Paulo foi para um lado com Silas, Barnabé foi para um lado com João Marcos. Treta total, né, gente? Treta. É impressionante. Mas aí Paulo, na sua última carta, já mais maduro, lá na frente, em 2 Timóteo, ele escreve para Timóteo e fala assim: Timóteo, manda trazer João Marcos, ele me é útil. Reviu, refez, né? Mudou o coração, viu que, não é possível, aquele momento, a gente pode pensar diferente, mas, cara, o reino de Deus é um só, a gente tem que ter, são os nossos amigos ali. Então, assim, não há relação quebrada, porque quem faz o reino de Deus, gente, e quer fazer de verdade, vai ter divergência, mas não é relação quebrada que vai fazer a gente se separar, A gente vai pagar o preço do seu coração no Senhor. Nós vamos adiante, Perdão, vamos lá, vamos refazer, vamos sentar na mesa, vamos negociar. É o que a gente vai fazer. Mas naquela época Paulo falou assim: ou ele ou eu. Depois ele reviu esse negócio. Agora percebam, gente, isso aqui que eu vou falar é muito importante. Barnabé cuidou de Paulo, sanguíneo, e cuidou de João Marcos, melancólico. Sabe o que isso ensina para a gente? Não é personalidade nenhuma que determina até onde você vai, é o que Deus te chamou para fazer e quanto você acredita nisso. Eu sou muito tímido, me deixa quietinho aqui, e daí? João Marcos também era. Eu sou muito sanguíneo, eu vou machucar as pessoas, e daí? Paulo também era. João Marcos podem ser sua melhor versão em Jesus e serem usados por Jesus, e Paulo também podem ser sua melhor versão em Jesus e ser usado por Jesus. Não se conforme ser Paulo turrão, tá? E nem se conforme ser João Marcos escondido. A sua melhor versão. Só o discipulado faz um negócio disso. E melhor que isso, Barnabé nos ensina que não é perfil que vai ditar o que eu vou ser no Senhor. Deus não usa os chamados, mas os disponíveis. E Ele vai mudando a nossa personalidade, Ele vai nos fazendo a melhor versão nele, através das relações. E a pergunta que eu te faço é: quem seria Paulo se não fosse esse Barnabé? Não tem jeito. Paulo foi quem foi porque Barnabé foi quem foi. Barnabé era quem, gente? Barnabé era um lapidador de vidas. Paulo era um diamante bruto. Barnabé lapidou. E o brilho de Paulo, ele alcançou a gente até hoje. Será que a gente não precisa disso no nosso meio? Será que a gente não precisa de pessoas que lapidam as outras? Será que a gente não precisa de verdadeiramente discipulado?
Será que na nossa igreja nós não precisamos de Barnabé? Gente assim pra gente, será que não precisamos? De gente que lapida, de gente que motiva, de gente que, aqui vem o tema central que eu vou agora começar a aplicar, de gente que discipular é promover pessoas, gente que promove pessoas. Discipular é promover pessoas para que elas vivam a sua melhor versão em Cristo. Vou repetir: discipular é promover pessoas para que elas vivam a sua melhor versão em Cristo. Se você está na igreja e ninguém hoje está sendo promovido através da tua vida, você está no clube, você está cercado de gente, mas você não está vivendo de fato o ide e fazer discípulos. Discipular é promover pessoas para que elas vivam a sua melhor versão em Cristo. Nós fomos chamados para fazer discípulos, nós fomos chamados para isso. Talvez alguém não tenha cultura, ou não tenha uma história boa, talvez isso aconteça, mas só de colar com alguém, sabe, que a promove, isso vai fazer, pela autoridade do Evangelho, que ela se torne talvez um apóstolo, um pai de multidão, uma bomba atômica no Senhor. Geralmente é assim que acontece. Deus usa gente que ninguém daria nada. Deus usa um assassino que nem Davi, Deus usa um assassino que nem Moisés. Deus usa gente que Deus usa um escondido, tipo João Marcos, que nem Gideão. É isso, geralmente Deus transforma pessoas que na mão dele podem ser lapidadas, e ele pode fazer a obra. Deus adora pegar gente desqualificada, depreciada, e transformar em uma bomba atômica em suas mãos, através de um discipulado consolidado, de gente moldando gente, de gente amando gente. Bom, se discipular é promover pessoas para que elas vivam a sua melhor versão, como promover pessoas? Essa com certeza é a matéria que Barnabé sabe melhor, e a gente vai aprender com ele. Eu quero aplicar rapidamente. Em primeiro lugar, para promover pessoas é necessário desprendimento. O primeiro dos desprendimentos que eu vou falar é desprendimento financeiro, desprendimento de bens. Atos capítulo 4, versículo 36, que foi o texto que eu comecei a ler, diz que Barnabé vendeu sua propriedade para aplicar no reino de Deus. Sabe, aquele que é um incentivador, aquele que quer fazer discípulos, tem que estar disposto a mexer no bolso, gente. E eu não falo botar o dinheiro aqui na igreja, não estou falando sobre isso. Mas para você comer com alguém, precisa de dinheiro. Eu sei que hoje é mais difícil, mas você com 40, 50 mil reais aqui, você vai aqui no podrão aqui, come e troca papo com o cara. Aí você sai daqui da igreja hoje e vai ali para o estacionamento. Deus abençoe meu irmão, passa pelo irmão indo embora, cara. Você de carro, o cara mora onde? O cara mora lá nas Pitangueiras, vai a pé porque está sem passar de carro. Daí tu passa e fala assim: Deus te abençoe, vá com Deus. Vou com Deus, porque com você eu não consigo mesmo, né? Qual o problema de levar o camarada lá e bater num papo com o cara? São as relações, gente, perde dinheiro. Quer ver outra coisa aqui? Tem gente aqui que não abre célula, sabe por quê? Porque vai estragar o sofá. Gente, o sofá vai ficar aí, vai apodrecer, o sofá vai para o inferno. Gente, pessoas são mais importantes que coisas. O sofá vai ficar cacareco e vão ser marcas do Evangelho, aleluia. Tem que estar disposto, gente. Desprendimento de bens. A pergunta é que o Barnabé já ensina isso para a gente. Não tem jeito, quando nós nos convertemos, os nossos valores mudam. O que tem preço passa a ser efêmero, e o que gera valor eterno passa a ser central. Não tem jeito, os valores mudam, tudo passa a ter valor espiritual, inclusive o nosso dinheiro é espiritual. Então, em primeiro lugar, para promover pessoas, nós precisamos de desprendimento de bens. O Barnabé também me ensina que, se nós queremos promover pessoas, nós temos que ter desprendimento de vaidade. Quem foi Barnabé? Foi um cara que ganhou autoestima entre os apóstolos. Era um pastor de uma igreja grande, absurdamente grande. E ele colou com um cara. Com quem que ele colou? Com um cara que foi desacreditado e um cara que matava crente.
Ou seja, a fama de Barnabé entre a igreja apostólica não era uma fama boa não. Barnabé coloca um cara, muitos cristãos deviam olhar para o Barnabé e falar assim: esse aí se vendeu, porque, afinal de contas, Barnabé, pelo amor de Deus, ele está com um cara que tem status político que nem o apóstolo Paulo. Barnabé não estava nem aí, ele treinou Paulo, e quando Paulo começa a voar, ele diz: Paulo, agora faz o seguinte, lidera você que eu te sigo. Muita humildade do cara, muita humildade. Mas o mais bonito foi quando Barnabé passou a liderança de tudo para Paulo, após a conversão do Paulo Sérgio. Sabe, uma das experiências mais legais em relação à humildade da liderança, de que nós não fazemos discípulos para nós, mas só fazemos para o Senhor. Inclusive a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Eu estou um representante aqui. Eu aprendo muito com o pastor Abe Huber nesse sentido, que é o pastor da Igreja da Paz. O pastor Abe, imagina um homem altruísta, um senhor que começou uma igreja, era jovem quando começou, lá em Santarém, uma cidade, 120 mil pessoas na época. E hoje a igreja do pastor Abe tem 90 mil pessoas, praticamente a cidade inteira está na igreja. Você imagina isso? Coisa mais linda do mundo. Um dia, o pastor Abe recebeu um direcionamento de Deus. Agora, antes de falar sobre esse direcionamento, ele cuidou uma vez de um rapaz que foi achado na rua, que estava com problema de bebida, tinha a família acabada. Ele cuidou, esse rapaz aceitou Jesus, ele começou a ser discipulado pelo pastor Abe, e ele começou a crescer, ele abriu uma célula. Depois de abrir uma célula, ele começou a cuidar de pessoas, depois ele multiplicou a célula, ele foi para o seminário, esse rapaz, o pastor Abe cuidando dele. Um dia o pastor Abe foi promovido, ele falou: Deus está me promovendo. É o que? O Senhor falou que eu tenho que ir para Fortaleza, começar uma igreja do zero. Ele pegou, o pastor com uma igreja de 90 mil pessoas, ele pegou esse rapaz que ele ganhou para Jesus, discipulou e falou assim: a partir de hoje você vai ser o pastor dessa igreja. E ele foi para Fortaleza sozinho. Se a pessoa fosse aprendida à vaidade, ele ficava onde? Aonde tinha estabilidade. Ele chegou em Fortaleza, começou a cuidar das pessoas, começou a crescer, que tinha 15 mil pessoas na igreja em Fortaleza. Ele pegou o pastor Sandro, que era um discípulo dele, e falou assim: o Senhor está me chamando para uma nova, para ser promovido. Ele entregou a igreja para o pastor Sandro e foi para São Paulo, e há alguns anos atrás começou a igreja de novo. As ovelhas não são nossas, os discípulos não são nossos, os discípulos são de Jesus. Se a gente quiser promover pessoas, elas não podem ser nossa propriedade. Eu já falo para a galera que eu discipulo aqui: gente, meu sonho é que vocês vão embora. Mas como é que vai ser? Quem vai cuidar da igreja da ilha? O Senhor vai prover, o Senhor vai levantar outras pessoas, Ele vai fazer. Nós criamos filho para o mundo, gente, é para o mundo e para o reino de Deus expandir. É isso exatamente que Barnabé fez. Barnabé não tinha vaidade nenhuma. Ele falou: Paulo, o Senhor falou que é você, toma aqui, toma o meu lugar, toma o meu lugar. Gente, que coisa linda, gente. Em terceiro lugar, para promover pessoas, é necessário ter desprendimento das nossas preferências pessoais. Não, eu só ando com fulano, eu só ando com cicrano. Não, fulano de tal é muito chato, ou mulher que mala, meu irmão. E o fulano, bafo de onça, não dá não. Como é que eu vou conversar com o cara? O outro, falta um desodorante. Tem gente que é impressionante, a gente tem que apresentar desodorante para as pessoas. Não dá não. O Barnabé não tinha nada disso. O apóstolo Paulo, que era o discípulo de Barnabé já que era o discípulo de Barnabé, Paulo já era a bola da vez. Já fazia um trabalho de expansão absurda do evangelho. Paulo já era o cara. Se tivesse Instagram na época, ele tinha 50 milhões no Instagram fácil. Paulo era o cara, top. E quando João Marco pisa na bola, que eu já contei a história hoje, quando João Marco pisa na bola, Barnabé entende que João Marco precisa dele estar do lado dele. Sabe o que Barnabé faz? Barnabé deixa de andar com a bola da vez, deixa de andar com Paulo para andar com o ferrado do João Marcos. Gente, Barnabé não está naquilo por causa de status, ele está naquilo por causa de pessoas. Mas Barnabé, vem cá, o Paulo está indo implantar não sei quantas igrejas, vai bombar, tu não vai querer estar. Vou, mas em outra configuração, não com ele, sabe? Eu vou cuidar desse pequenino aqui, João Marcos, porque esse pequenino tem um potencial incrível.
eu não vou deixar ele se perder não. Agora preste atenção nisso. Quantas pessoas que não estão vindo à igreja, que se afastaram, porque você conhece essa pessoa, mas você não tem sido um Barnabé para ela. Você não liga, você não vai atrás, você não tem desprendimento do seu tempo, dos seus recursos, das suas preferências pessoais, para ir atrás desse chatinho de Jesus, que alguns são, né? Negócio de suportar um ao outro, não é dar suporte não, porque tem que suportar, meu cara é um mala. Mas são malas, que ganham o mundo para Jesus, sendo transformado pelo Evangelho. É isso. Esse chatinho de Jesus, na mão do Espírito Santo, vira um líder, vira um apóstolo, um pastor, um pai de multidão, gente. Não tem jeito, nós temos que cuidar de gente. Barnabé foi atrás de Paulo, 5 anos perdido em Tarso. Barnabé traz Paulo para Antioquia e ainda fala: um dia você vai me substituir. Olha isso. Quem não acreditava nele, Barnabé falou assim: ó, um dia, Paulo, você vai me substituir. Deus tem algo maior para você do que tem para mim. Ele podia falar assim: não vou atrás de Paulo não, Paulo é problemático. Pô, vou ficar mal com os apóstolos. Os caras já mandaram ele embora, eu vou ficar mal com o cara. Paulo é problemático. Mas ele não disse assim. Ele falou: eu vou trazer ele aqui, e eu acredito que ele vai ser um grande homem de Deus. A pessoa crítica fala assim: ah, sumiu, hein? Pensei que tinha morrido. A pessoa encorajadora fala assim: pô, cara, que saudade. Pô, que bom te ver. Sabe, você é muito amado. A pessoa crítica fala assim: agora que ficou rico, não fala mais com os pobres. A pessoa encorajadora fala assim: poxa, cara, que bom te encontrar. Que saudade que eu estava de você. Sabe, sem julgamento, sem veneno, sabe, sem veneno. Sempre tem um veneninho, sabe. Quem é vivo sempre aparece. A pessoa crítica fala assim: eu não concordo com você, então segue seu caminho e eu sigo o meu e está tudo certo. A pessoa encorajadora, ela fala assim: eu não estou entendendo muito bem o seu pensamento não, até parece que eu não estou entendendo, eu não concordo com alguma coisa, mas por isso que eu não estou conseguindo concordar. Mas eu estou aqui, eu quero te ajudar. Como é que eu posso te ajudar? Você não quer mais briga, quer conectar. Em segundo lugar, e eu já estou terminando, se nós queremos promover pessoas, é preciso investir nessas pessoas com fé de que não há limites do que Deus possa fazer através dessas pessoas. Se nós queremos promover pessoas, é preciso investir nessas pessoas com fé de que não há limites do que Deus possa fazer através dessas pessoas. Chega um matador aqui, um traficante, um bandido, e a gente cola nele, e a gente acredita, como Barnabé acreditou, no matador, no inimigo. A gente acredita e fala assim: eu acredito que você transformado por Jesus, você vai transformar tudo aquilo que você de maldição que você teve em bênção. Tu vai para cada pessoa que você machucou, para cada pessoa que você matou, você vai ganhar 100 vidas mais para o Senhor. Eu acredito que você vai ser um pastorzão. Essa foi a postura de Barnabé. Não teve jeito. Barnabé investiu em todo mundo. Barnabé investiu no Paulo, que era um homem mau, de fala ríspida, crítico, e Barnabé investiu nele. Ele era culto, estudado, mas era um briguento. E Barnabé também investiu em João Marcos, que era um fraco, um cara que não se sentia capaz. Resultado: tanto Paulo quanto João Marcos se tornaram homens de Deus exponenciais na sua geração. Barnabé teve fé, simplesmente, que eles iriam se tornar o que eles se tornaram. E sabe quais foram os frutos de Paulo e os frutos de João Marcos? João Marcos escreveu o livro de Marcos, e Paulo escreveu quase o resto do Novo Testamento. Olha que lindo, olha que coisa maravilhosa. Atos 11, 24 diz que Barnabé foi um homem de fé, cheio do Espírito Santo. O que o texto está falando aqui é que a gente tem que ter fé no que nós estamos construindo discipulado. Fé nas pessoas, fé no que Deus pode fazer, não em quem elas são, mas no que elas se tornarão com o Senhor. E aqui na igreja nós temos uma máxima: nós não desistimos de ninguém. Se a pessoa desistir, a gente fica triste, a gente até deixa ir, mas nós não desistimos. Enquanto eu falo aqui, deixa eu te perguntar: quem que você lembra aí, enquanto eu falo, que está longe,
que está distante do que Deus tem para ela, que você tem acesso. Quem é? Quem é essa pessoa? Lembrou de alguém que precisa ser empoderado, que precisa ser promovido? Tem muitos aqui que ninguém acreditaria nele, mas essa igreja acreditou. Gente que foi envolvida com tudo que há de errado no mundo, mas Deus transformou e é uma bênção hoje aqui. Em terceiro lugar, se nós queremos promover pessoas, é preciso crer que podemos ir além do nosso potencial quando investimos em alguém. Barnabé escreveu algum livro da Bíblia, gente? Não. Mas João Marcos e Paulo escreveram. Ou seja, os discípulos suplantaram o discipulador. João Marcos foram além de Barnabé. Discipulado é transferência de vida, não é livrinho, não é apostila. Discipulado é sinceridade e amor. Sinceridade para falar o que tem que ser dito, mas muito amor para falar. Discernir o tempo, discernir o momento. Não é o que fala, mas como fala. Discipulado é empoderar pessoas, é ter uma palavra positiva para dar para alguém, mesmo que ela esteja arruinada, de tal forma que a pessoa diga: ainda que eu não acredite mais em mim, tem alguém que acredita, tem alguém que é por mim. O discipulador tem um alvo: dar aos seus discípulos condições de ir além do seu discipulador. E só consegue investir em pessoas aqueles que se alegram com o progresso delas e não se sentem ameaçadas por ela. Está lá uma célula acontecendo, daqui a pouco um auxiliar começa a se destacar em cuidar de pessoas. O líder da célula fala: ih, fulano, tá engraçadinho, hein? Vou tratar de cortar essas asinhas. Não! Pelo contrário, nós queremos que o nosso povo vá, que viva a sua melhor versão no Senhor. Para de ser trouxa, rapaz. O seu discípulo, quando vai longe, o voo é seu também. É seu. Não perca as bênçãos que Deus tem para você através dos seus discípulos. Pelo contrário, a gente tem que estar aqui para abrir caminho mesmo, para dar cara para bater. Por exemplo, a nossa igreja está implantando 3 igrejas: Igreja de Ramos, a Igreja de Vila da Penha e a Igreja da Maré, que o pastor Davi e a Laís estão aqui como líderes da igreja lá. E a gente está sonhando com eles. Quando nós começamos a implantar na Igreja de Ramos, saiu mais de 100 pessoas daqui para lá, para Ramos, por exemplo. Hoje a Igreja de Ramos começou com 9 células, daqui hoje já são 15 células, e até o final do mês que vem vão ser 20 células, gente. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olha que coisa maravilhosa, gente. Sabe o que é isso? Estão crescendo. Vila da Penha a mesma coisa. Aqui Maré começou com 2 células por falta de liderança. A gente está sonhando no final do ano fechar com 10 células, e vai fechar. Lá o problema não é gente, tem gente pra caramba que esse casal está cuidando. Quando a gente foi fazer botar na conta do lado, com as contas que nós temos aqui para a igreja, para pagar da obra que nós temos ainda a conta por muito tempo, gente, tirar 150, 200 pessoas de uma igreja, cara, é dispendioso em todos os sentidos, inclusive financeiramente falando. A administração me chamou e falou assim: pastor, será que é o momento? Eu falei: será que é o momento? O Senhor vai enviar gente, o reino de Deus que tem que ir. Passamos 2, 3 meses de aperto financeiro aqui, passamos, porque é óbvio, deslocou. Hoje o Senhor já está refazendo, já está trazendo, e a gente percebe que pessoas são mais importantes que coisas, e empoderar pessoas é mais importante do que construir instituição. O nosso principal objetivo como discipulador é lavar pé, gente. É falar: vai que eu estou atrás, vai que eu estou atrás. Gente, o reino é de Deus, nós só somos servos. Então pare no nome de Jesus de reter o sucesso de gente que Deus confiou. Se alegre com o sucesso dos discípulos que Deus confiou e os promova. E eu termino aqui, esse é o meu fechamento. Se nós queremos promover pessoas, é preciso acreditar que as pessoas mudam. Barnabé acreditou que Paulo iria mudar, e dificilmente alguém acreditaria nisso, né? Paulo não apenas desejava o mal, ele praticava o mal. Paulo não apenas xingava as pessoas, ele matava as pessoas. Ah, pastor, mas o temperamento daquele cara que eu estou cuidando, é muito ruim. E o de Paulo, era o quê? Tu acha que era bom? Chapa quente, meu irmão. E Jesus, que pegou só um bando de gente que não valia nada,
não era, era tudo gente da Galileia, não era da Judeia não. Judeia é como se fosse Jardim Guanabara aqui, gente, ó. Pedro, o cara que queria cortar a cabeça do outro. João e Tiago, né? Tiago e João, que lá em Samaria perguntou assim: mestre, você não quer que a gente mande fogo aqui? Pediu para mandar fogo. Jesus virou para os caras e falou assim: vocês não entenderam nada, né, João? Ô Pedro, ô Tiago, vocês não entenderam nada. Vou botar um apelido de vocês, filho do trovão. Era tudo gente boa, de jeito nenhum. E é engraçado, né? Sabe quem era o mais tranquilo lá dos 12? Era Judas, era o mais tranquilo. Só tinha gente chapa quente, gente. Só tinha gente chapa quente, sabe? E todo mundo, sem exceção, foi transformado pelo poder de Deus. Todo mundo. Olha que coisa linda isso. Quem era o João? João era esse cara que a gente olha e hoje fala o quê? Ah, Joãozinho é o discípulo do amor. Era o cara que queria mandar fogo em Samaria, mas com a transformação em discipulado, com Deus vai fazendo, ele se transformou num cordeirinho de Jesus, amados, discípulo do amor. Sabe por quê? Sabe por quê? Quem faz é o Senhor, quem lapida é o Senhor, e Ele usa a mim e você para isso. Olha que coisa maravilhosa. E eu preciso te perguntar, por que Deus não pode mudar uma pessoa que Deus está colocando na sua mão? A minha última proposta aqui é o meu confronto, e eu falo para você, hoje eu e você, nós precisamos ser Barnabé na vida de alguém, potencializar pessoas. Você vai promover alguém que está aqui para que seja um líder, para abrir uma célula, para ser um anfitrião, para trabalhar em algum ministério, promover gente que parou de vir para a igreja para voltar para Jesus. Hoje você vai promover aqueles que Deus tem te colocado como discípulos para você forjar. O reino de Deus só acontece se cada um de nós entender que não vai ser um pastor, uma equipe pastoral, alguns líderes que vão fazer uma revolução. Não é assim. É preciso que cada um de nós entenda seu sacerdócio pessoal, sua missão pessoal, e diga: eu serei um promotor de pessoas, eu serei alguém que forjará Cristo no outro. Conta comigo, Senhor. Por que hoje, gente, nós somos uma igreja forte, talvez com milhares de pessoas e centenas de células? É por causa do Everton? Do pastor Everton? Claro que não. É porque o Everton não está sozinho. O Everton tem promovido pessoas para promoverem pessoas, e com todas essas promoções, o único nome que está sendo promovido é o nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Eu quero terminar essa série diferente hoje aqui. Eu queria que, se o seu líder de célula está aqui hoje, que você se aproximasse dele. Eu queria que, se o seu discipulador está aqui hoje, você se aproximasse dele. Então a gente vai fazer esse movimento rápido. Se o seu líder de célula está aqui hoje, você se aproxima dele. Se o seu discipulador está aqui hoje, você se aproxima dele. Se o seu discípulo está aqui hoje, você se aproxima dele. Ah, mas pastor, eu não faço parte de uma célula, eu não faço parte ainda de um discipulado. Então você vai se aproximar daqueles que ou você é cuidado por ele, ou você cuida dele. É essa relação que tem. Ah, pastor, não tem ninguém aqui. Eu vou pedir para que tudo que seja explanado aqui agora, você faça de forma virtual agora, nesse momento. Não tem problema, tá? Então a gente vai fazer esse movimento antes de a gente começar a cantar. Hoje nós falamos que discipulado é promover pessoas. Discipulado é promover pessoas. Então eu queria que agora, preste atenção aqui, você que cuida de alguém, líder de célula com seus discípulos agora, ou talvez no seu caso aqui, se você está aqui e você é um marido, fale isso para sua esposa. Você é esposa, fale isso para o seu marido. Se você não tem nenhuma figura de cuidado aqui hoje, você vai pegar o seu celular agora. E agora, gente, lembrem, semana passada eu falei sobre algo. O que eu falei sobre o que eu falei semana passada? Eu falei que a nossa palavra em autoridade, ela cria mundos. Hoje é dia de você falar como você vê aquele que você tem forjado. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu hoje de manhã tinha uma pessoa que eu estava discipulando aqui, o Henrique. E eu falei para ele: Henrique, eu te vejo assim no Senhor. Eu estou trabalhando para que você seja assim com o Senhor. Eu quero que nesse momento você engravide aquele que você está cuidando de sonhos do Senhor. Palavras proféticas direcionam.
E eu quero que enquanto nós cantemos agora, antes da gente orar um pelo outro, eu quero que a gente vire líder de célula, discipulador, marido, mulher. E se você está no WhatsApp, também no WhatsApp, você mande uma mensagem: olha, eu estou aqui num culto, e eu sei que eu exerço sobre a sua vida influência. Eu quero te dizer como eu te vejo no Senhor. Eu te vejo restaurado nessa área. Eu te vejo um líder de família nessa área. Eu te vejo um pastor assim, assim, assado. Eu quero que agora a gente sonhe com aquele que a gente tem cuidado. Vocês entendem nesse momento? Talvez você nunca tenha falado isso para a pessoa. Mãe com filho aqui, pai com filho aqui. É isso. Esse é o momento da gente engravidar os nossos discípulos, para que o nome de Jesus seja exaltado. Vamos fazer isso agora? Enquanto a gente canta uma canção, vamos lá. Tu és tudo, diga. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Majestade é real, tua voz ecoa em meu
terminar. Deixa eu pedir um negócio para vocês. Não deixe passar esse momento. Se você tem algo para falar para alguém que você está forjando, pega no WhatsApp e fala. Muitas vezes a gente deixa de construir a melhor versão daqueles que nós estamos cuidando por vergonha, ou por achar que a gente não está certo o que está fazendo. Gente, Deus só tem um plano, não existe plano B de Deus. O plano A de Deus é ide e fazei discípulos. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós só estamos felizes no sendo da vontade de Deus quando nós temos pessoas que se modelam em nós para se parecerem com Cristo, e a gente envia esse povo para viverem o melhor que eles têm para viver. Pessoal, a minha oração aqui hoje é que todos os Paulos tenham a sua personalidade quebrada para serem apóstolos. A minha oração aqui hoje é que todos os João Marcos, com medo e frouxo, tenham a sua personalidade refeita para serem grandes evangelistas. A minha oração aqui hoje é que o Senhor transforme gente que não vale nada, tipo eu e você assim, gente que não vale nada, com um passado ruim, muitas vezes duvidoso, em grandes potências na mão do Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, nós dedicamos essa manhã para Ti. Nós queremos ir mais fundo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cheios de Ti, e irmos em direção à Sua palavra, em direção à Sua voz, ao Seu comando. Senhor, forma a gente, Senhor. Senhor, usa a gente, Senhor, como grandes discípulos Teus, para que a gente fale que nem o apóstolo Paulo, esse todo complicado que a gente viu aqui. Não, no final da nossa maturidade a gente fala, não tenho nada mais precioso, contanto que cumpra a carreira que me foi estabelecida desde o início. Não tem mais nada precioso, Senhor. A preciosidade que nós temos é o Senhor, é viver para Ti, é estar em Ti. Senhor, no nome de Jesus, quebra toda a cadeia de medo aqui no nosso meio, quebra toda a cadeia de presunção no nosso meio. Senhor, no nome de Jesus, faça florescer os Teus sonhos sobre nós. Senhor, no nome de Jesus, que esse povo que está aqui hoje, em breve não esteja mais, porque foram enviados para outras coisas. Senhor, no nome de Jesus, refaz ministérios, refaz projetos, refaz propostas, Senhor. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor possa resplandecer o Seu rosto sobre nós e ter misericórdia de nós, e que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. E assim eu oro no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Que Deus abençoe vocês, gente. Excelente semana. Vamos cantar. Quero ir mais fundo. E quero